Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as criptomoedas e vamos analisar os gráficos diários de algumas criptomoedas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Povo e sou investidor de bolsa de valores há 15 anos, tá? E desde esse período eu comecei a conhecer a renda variável, tá? No início eu entrei na bolsa variável sem conhecer nada e vou te falar, passei anos terríveis, terríveis. Tudo porque eu queria aprender na marra, sem conhecimento, eu tentando sozinho, sem curso, sem nada, e acabei perdendo muito tempo e muito dinheiro, tá? Então, desde a minha entrada lá em 2007, tá? Eu fiquei alguns anos aí tomando muita pancada do mercado, arriscando muito, fazendo day trade, mercado futuro, opções, meio na louca aí, e perdi muito capital. Tá? Até que eu resolvi parar e realmente procurar conhecimento, e aí comecei a me conhecer como operador de mercado, e aí, durante esse período aí, pelo menos aí nos últimos 8 anos, eu também passei por algumas fases já com conhecimento, tá? E fui verificando que as minhas operações que eu tinha mais lucro, mais retorno, eram operações de position trade, tá? Ou operações mais alongadas em gráficos semanais e gráficos mensais, ok? Mas hoje eu vou falar com vocês em criptomoedas no gráfico diário, que é também um gráfico que eu opero bastante, tá? Então, para quem está fora do mercado de renda variável, preste atenção, é um ótimo local para você fazer render muito o seu capital. Se você ficar aí dentro da sua renda fixa tradicional, você pode esquecer, pessoal, porque vocês vão ter que trabalhar muito para conquistar um patrimônio gigante, tá? Vai ter que botar muito capital, injetar muito capital. Dentro da bolsa, você também precisa fazer isso, tá? Isso também é fato. Mas as rentabilidades, elas são muito maiores que a renda fixa, isso é fato, tá? E as criptomoedas, como a nossa Fórmula 1 da renda variável, tá? Ela te traz retornos muito altos, tá? Rentabilidades muito altas, e é por isso que eu gosto delas. Ok? Então, vou colocar aqui na tela e vamos falar de algumas criptomoedas, tá? Hoje é dia 2 de junho de 2021 e vamos ver exatamente o que está acontecendo agora com as criptomoedas, tá? Vamos colocar aqui na tela, tá? No gráfico aqui, vou botar no TradingView aqui para vocês olharem aqui o Bitcoin. Bora lá? E aí, nós estamos vendo o Bitcoin, tá? Só um momento, o Bitcoin, tá? Olha o gráfico de longo prazo do Bitcoin. A gente percebe um gráfico extremamente altista, tá? Extremamente forte. E é isso que vocês precisam entender. Ativos financeiros que têm essa potência aí de tendência de alta de longo prazo, vocês precisam aprender a investir neste mercado, ok? Bom, agora, neste momento, tá? Neste momento, o que a gente percebe? Nós tivemos uma arrancada do Bitcoin, desde esse fundo aqui, ó. Desde o fundo aqui, de 2020, março de 2020, tá? Março de 2020, com a crise na Bolsa de Valores e nas criptomoedas devido ao coronavírus, ok? Mas aí, pessoal, essa crise para a Bolsa de Valores foi muito rápida, tá? Foi muito rápida, tanto para criptomoedas quanto para as ações. E aí tivemos uma baita alta, tá? Uma baita alta, em topos e fundos ascendentes, subindo tranquilamente. Até que as criptomoedas, principalmente, na verdade, o Bitcoin, entrou aqui no movimento mais arrastado, que foi esse movimento aqui, que ele não estava mais fazendo essa movimentação aguda. Você vê que a gente tem uma impulsão, tem uma correção, impulsão, correção, até aí normal. Aí na hora que ele vai fazer essa impulsão aqui, ó, ele teria que ter feito uma impulsão longa, como esta aqui, ó, como estas aqui, ó, e ele não fez.
e ele começa a perder força. E ele bate aqui. Depois ele vem aqui, bate aqui. E eu formei aqui uma cunha ascendente, tá? E para quem conhece a análise gráfica, cunha ascendente é um padrão de fim de alta, tá? É um padrão baixista. Então, esse padrão aqui foi o primeiro padrão que mostrava fraqueza do Bitcoin, tá? Mesmo devido às notícias que estavam saindo aí do Bitcoin, tá? O preço ele tira todo esse ruído das notícias aí, tá? E ele vai mostrando para a gente que direção ele vai tomar, tá? Se você é mais experiente, você vai saber que aqui, esse momento aqui, era um momento já de fraqueza do Bitcoin, tá? E aí ele perde essa cunha, perdeu essa cunha aqui para baixo, veio bater nesta região, volta a subir, não consegue superar esse topo, mostra muita fraqueza e pá, dá uma pancada para baixo muito forte. O dia que saiu a notícia do Elon Musk, que ele não ia receber mais criptomoedas na Tesla, etc., foi esse dia aqui, ó, que na verdade, depois dessa forte queda aqui, que teve uma volatilidade só para cima e para baixo, mas terminou um dia até positivo, para falar a verdade, no outro dia também positivo. Mas isso não importa mesmo, tá? O que ele disse, o que ele deixou de dizer, tá? Já era claro e evidente que a gente tinha uma fraqueza do Bitcoin neste momento aqui, perdemos essa cunha ascendente aqui para baixo, e aqui ele não fazia novo topo, ele caiu e já ficou flertando com esse fundo aqui, até ele perdeu e fez um pivô de baixa aqui, e aqui foi decretado efetivamente a tendência de baixa do Bitcoin no gráfico diário, ok? E ele veio com tudo, veio arrancando fortemente, até que ele fez uma queda gigantesca esse dia. E esse dia teve um pico de volume, tá? Olha o volume financeiro aqui. E esse momento aí, você pode ter certeza que houve uma troca de mãos de posições, tá? Com certeza, esse momento aí, houve troca de mão de posições. Nesse desespero, muita gente entregou seus bitcoins, mas teve muita gente comprando nesse momento, tá? Então, o volume financeiro foi muito alto. E agora, o que acontece? A gente percebe aqui, ó, uma lateralização do preço do Bitcoin, tá? Uma lateralização do preço do Bitcoin. E terminamos agora, o dia de hoje, dia 2 de junho de 2020, com essa barra vermelha, e acabamos de iniciar agora às 9 da noite, tá? Essa nova barra aqui que está iniciando, tá? Então tem todo o dia de amanhã ainda para fechar o Bitcoin, já que o Bitcoin não fecha as negociações nem em feriados, nem em fim de semana, nem nunca, tá? É o tempo todo negociando. Então a gente percebe uma triangulação do preço, tá? E esse aqui é um momento decisivo. Por que o momento decisivo, pessoal? Porque temos um suporte nesta região aqui também, ó. Nesta região que ele veio buscar, tá? Esse suporte que ele bateu. E agora o mercado tem muito essa questão da simetria, tá? Perceba que aqui nesses patamares aqui, ó, a gente teve uma simetria. Vou até tirar esse desenho de cunha aqui, ó, para a gente perceber que aqui praticamente ele ficou mais lateral o preço. Então, eu vou botar aqui um retângulo, tá? Um retângulo nesses patamares aqui. Deixa eu botar aqui para trás, jogar, ó, para o fundo. Pronto. Então, tivemos uma lateralização do preço aqui, ó, durante o tempo, e ele cai. Então, essa pernada espelhou esta pernada. E agora, esse momento aqui, ó, de congestão nesta região, está espelhando mais ou menos esse travamento de preço, tá? Não é que ele vai andar exatamente igual, tá? Mas ele mostra o que ele fez no passado, a simetria, e ele está bem simétrico nesse momento, em relação a esse momento aqui que aconteceu lá em janeiro de 2020, foi janeiro e fevereiro, início de fevereiro, tá? Então, temos
esta configuração, e a gente pode até romper esse triângulo aqui para cima para testar essa região aqui, ó. Para testar, fazer esta movimentação aqui, tá? Fazer esta movimentação aqui. E aqui a gente vai ver se ele vai começar a ultrapassar esse suporte. Ele poderia até, porque aqui eu estou seguindo a simetria que veio até aqui, mas ele também poderia, tá, testar, na verdade, esta região aqui desse retângulo, tá? Porque é uma região, ou até aqui assim, ó, é uma região que marca a perda desse fundo aqui. Então, ele poderia, ao invés de vir até aqui, ele também poderia vir até aqui, tá? Para depois fazer esse recuo para cá, ok? Então, esta é uma possibilidade, tá? Bom, nesse momento, eu torço para que ele faça essa movimentação aqui, ó. Essa movimentação, mas quando ele fizer, se a gente aguardar um movimento mais forte de alta, que ele supere aqui para cima, venha pelo menos para cá, tá? Porque ele vai ultrapassar esta zona aqui, tá? Essa zona que é resistência. Então, nós podemos torcer para que ele faça isso. E se ele ultrapassa essa região de resistência, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, porque ele vai tentar voltar para essa região aqui e testar ela como suporte. E aqui, ó, se segurar aqui nessa região, porque quando ele ultrapassar a região de resistência, essa região volta a ser suporte, tá? Então, aqui o ideal seria que nesta movimentação ele ultrapassasse esta movimentação aqui, essa região de resistência, tá? Não sabemos se ele vai fazer isso, não sabemos que ele vai fazer isso. Em relação às médias móveis, vou colocar aqui, ó, a gente também, no gráfico diário, a gente tem um problema que é o cruzamento já das médias aqui de 50 períodos, que está descendente, a 21 está descendente, a 100 períodos está entrando também, ficando descendente no gráfico diário, tá? Então, isso vai gerar uma pressão de venda caso ele venha para essa região aqui, tá? Para que ele venha fazer essa região aqui. Bom, então, deixa eu tirar aqui as médias, mas vamos ver aqui, se ele romper aqui para baixo, pessoal, se ele romper aqui para baixo, tá? A gente, na análise gráfica, a gente analisa a região que tem suportes fortes, tá? E a gente tem aqui, ó, esse patamar aqui, ó, de topo, antigo topo histórico aqui, tá? Antigo topo histórico foi feito lá em 2017. Então, essa região aqui vai ser um ponto muito forte, onde deve entrar força compradora, tá? E aqui ainda, ó, temos também uma triangulação do preço aqui, ó, nessa região aqui também, que ele, antes de passar esse topo de 2017, ó, antes de passar o topo de 2017, ele também parou, lateralizou aqui embaixo, tá? Então, ele fez essa lateralização aqui, deixa eu marcar aqui, deixa eu pegar, retângulo, ele fez isso aqui, ó, essa lateralização aqui, certo? Deixa eu movimentar para trás aqui para o fundo. Então, a gente percebe que esse patamar, mas esta parada do preço nessa subida aqui, mostra uma região forte, bem forte, tá? Então, podemos sim ver o Bitcoin na região dos 20 mil dólares, tá? Não seria nada surreal acontecer isso aí. E a gente tem que entender que isso é oportunidade, tá? Isso pode ser oportunidade, tá? Então, é você que vai fazer esta avaliação para entender se vai ser oportunidade ou não será oportunidade, ok? E para fechar o estudo do Bitcoin, tá? Eu vou traçar uma expansão de Fibonacci aqui,
uma expansão dessa última pernada de alta para cá, tá? E essa última pernada aqui, ó, essa pernada de queda aqui, e esse processo de correção em formato de flâmula, por enquanto é uma flâmula, tá? Então, numa tendência de baixa aqui, nós temos um movimento de impulsão, a correção em formato de flâmula, e se ele acelerar aqui, ele pode, na expansão de Fibonacci, vai estar jogando o preço exatamente para esse topo bem aqui, que a gente vê pela expansão de Fibonacci. Então, a gente percebe muita coisa que está, que mostra que caso a gente perca aquela flâmula para baixo, comece a perder o fundo dos 30 mil dólares, a gente tem tudo para chegar na zona dos 20 mil dólares. Essa zona aí, 19 mil e pouco, 20 mil dólares, ok? Então, esse aqui é o Bitcoin, e o Bitcoin, então, está travado nesta triangulação, nessa flâmula que ele está fazendo, ok? Agora vamos falar sobre o Ethereum, tá? Que é a segunda maior criptomoeda em market cap, tá? Já o Ethereum, ele já tem uma tendência mais forte, tá? A tendência de alta não foi quebrada, tá? A tendência de alta não foi quebrada. Veja o canal de alta aí do Bitcoin, tá? Desculpa, do Ethereum, e ele tem aqui, ó, as médias móveis já num viés bem mais altista que o Bitcoin, tá? Mas a gente tem que saber que quando o Bitcoin puxa forte para baixo, as criptomoedas como um todo, as altcoins, vem junto, tá? Vem junto. Mas a tendência do Ethereum, ela, nesse momento, realmente está muito mais forte que o Bitcoin, tá? Isso é fato. Nós estamos aqui num movimento de impulsão e correção, e ele vindo só para as médias aqui, tá? E, nesse momento, o que temos aqui? Vamos ver o gráfico diário aqui, ó. A gente fechou essa cesta aqui com uma barra positiva aqui, tá? Mas temos ainda uma congestão do preço, tá? Essa congestão aqui, ó, a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui, estudar direitinho aqui, tem essa região aqui, tá? E talvez um triângulo ascendente aqui, vou botar assim, pode ser, tá? A gente tem um padrão altista. Caso ele rompa aqui, ó, a gente pode voltar a acelerar aqui para esses níveis de topo. Mas temos aqui, nesse movimento aqui, se acontecer esse rompimento dessa região aqui, a gente vai enfrentar algumas barreiras. A primeira barreira é essa região de resistência, aqui na faixa de 3.200, 3.250 dólares, tá? E a segunda, neste outro patamar aqui, ó, nesse outro patamar aqui, em 3.500, 3.560 dólares aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer, mas o padrão ainda é bem altista para o Ethereum, tá? Diferente do Bitcoin, tá? Talvez o Bitcoin, caso ele fique muito tempo lateralizando ou faça um movimento de alta aí por alguns dias aí para chegar na região de resistência, talvez as altcoins façam um movimento mais forte, que é o normal acontecer, tá? Nesse momento aqui, por causa do viés altista para algumas altcoins. Vamos falar aqui agora da Cardano, tá? Cardano USD, tá? Cardano mostra muita força também. Olha o canal de alta da Cardano, tá? Ele, na verdade, a gente percebe que ele tinha um canal de alta. Deixa eu colocar aqui, só um momentinho. A gente tinha um canal de alta aqui, ó. Esse canal de alta aqui, eu vou diminuir esse canal. Estava aqui esse canal, tá? Esse canal estava aqui. Ele foi rompido para cima. E quando ele rompe o canal para cima, a gente vai duplicando o canal. Então, agora a mediana está nesta região aqui, ó. Nesta região aqui. Então, ele está acima da mediana do canal
podendo chegar lá no outro topo do canal, tá? A gente tem um viés muito forte altista na Cardano, tá? É realmente uma das minhas prediletas nesse momento, porque o viés é bem altista, tá? O Ethereum também, mas a Cardano está mais forte ainda, pelo menos graficamente mostra essa movimentação mais forte na Cardano, tá? Na Cardano. Opa. Aí, o seguinte, nós tínhamos uma marcação aqui, ó, que era essa região aqui, na faixa de 1,45, 1,50 dólares, que a gente ficou batendo aqui várias vezes, não passava, várias vezes não passava. A gente ultrapassou, a gente acompanhou a queda do Bitcoin e a Cardano também fez essa queda forte aqui do Bitcoin, tá? Só que ele está se recuperando, porque perceba como é que ele reage aqui nessa região da mediana do canal de alta. Tá? Então, o que acontece agora é que também a Cardano fez uma simetria aqui. Perceba que aqui, ó, depois que ele ultrapassou a região de 1,50 dólares, ele ficou andando de lado muito tempo aqui e ele está se segurando nessa região de 1,84, mais ou menos 1,85, nesses patamares aqui. Então, a gente viu, hoje fechou com Doji também testando essa região, e aí, se Cardano romper essa região aqui, ó, romper essa região com a barra positiva para cá, a gente pode ver uma aceleração, pelo menos para o topo, se não for mais aí, tá? O viés é bem altista para Cardano, tá? Então a configuração realmente é uma configuração bem altista para Cardano, tá? Então essa análise para Cardano no gráfico diário, tá? Uma outra também que está bem interessante é a Matic. Tá? A Matic também, a gente vê uma configuração diferente, uma tendência altista muito forte, as médias móveis todas apontando para cima. Tá? Esse padrão é todo altista. E nesse tipo de padrão, a gente precisa procurar compras. Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está lateralizando aqui, ó, e está entrando, deixa eu traçar aqui, fazendo uma triangulação do preço aqui, tá? Vamos colocar aqui assim, vou deixar aqui assim, aqui tá meio, estou forçando a barra, mas principalmente essa linha aqui, ó, que está começando a segurar o preço da Matic, tá? Então, caso haja um rompimento dessa linha de tendência aqui de baixa, aqui, de curtíssimo prazo, ele vai romper para fazer novo topo. Tá? Ele tem tudo para fazer novo topo, é uma tendência saudável de alta, está muito forte a Matic. Tá? Bom, agora vamos falar também de outras altcoins aí, que também a gente sempre negociou aí desde o início, aí muita gente tem essas criptomoedas, e a gente vai falar aqui da EOS USD, tá? E aí, a EOS USD, o que a gente percebe na EOS USD? Tá? A gente percebe que ela vinha numa tendência de alta aqui, tá? Uma tendência de alta, com uma movimentação mais, não muito, como se diz, ela não estava bem retilínea, então ela tinha muito zigue-zague nessa tendência de alta. Ela tinha superado a mediana do canal para chegar aqui, para bater nesse nível aqui de resistência aqui maior da EOS, aqui em cima. Tá? Ele não conseguiu e afundou e veio para o fundo do canal. Tá? Ele veio com tudo para essa região do fundo do canal e se recuperou aqui. Tá? Então, pode ser que realmente, a partir de agora, ele comece a se recuperar se o Bitcoin, tá, fizer movimentações altistas para os próximos dias. E aí a gente tem como primeiro nível essa região aqui, ó, da EOS. A gente veja aqui, ó, nós temos aqui um topo, na região aqui na faixa dos 8,75, mais ou menos, 8,70, 8,75.
um topo e tem fundo aqui, né? Então, tem uma zona aqui de resistência. Então, esse aqui seria o objetivo da EOS, tá? Esse é o primeiro objetivo. Caso ele ultrapasse essa região aqui, ele deve chegar mais ou menos, talvez até para o topo, o último topo formado, tá? Mas a briga forte vai ser na região de 8,70, tá? 8,70. Vamos ver o Bitcoin Cash, pessoal. O Bitcoin Cash também, a gente tem uma tendência de alta, ele tem uma movimentação parecida com a EOS, tá? A gente percebe também muita volatilidade, um zigue-zague mais amplo, né? Olha lá, um zigue-zague bem amplo, tipo a EOS, ó, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta, vai lá em cima e teve essa queda brutal devido ao Bitcoin. E aí, só que ele realmente também se segura nessa linha de tendência de alta, essa linha aqui, ó, essa linha de tendência de alta aqui. Então, agora, ele furou essa linha, volta, bate nela aqui por baixo, por cima, desculpa, e pode ser que, caso a gente ultrapasse esse patamar aqui, ó, é bem importante, tá? Por que é importante? Olha lá, olha um topo bem importante aqui, olha um fundo bem importante aqui e, novamente, fazemos um topo nessa região. Então, essa região aqui é resistência forte e a gente precisa fazer o quê? Romper. Temos que romper isso aqui, ó. Se romper isso aqui, a gente abre caminho para chegar nesse segundo patamar aqui, mais ou menos, aqui na faixa dos 1.180, mais ou menos, e depois para o topo, o último topo recente, tá? Então, é importante ele fazer realizar essa movimentação aqui, que vai fazer um zigue-zague ascendente, fazer um pivô de alta nessa região aí, ó. Tá? Vai fazer um pivô de alta nessa região. Olha o pivô aqui, ó. Ele vem, deixa eu pegar aqui uma ferramenta aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho essa movimentação, deixa eu tirar aqui o volume, tem essa movimentação para cá, fazendo um fundo mais alto que esse aqui, e agora ele precisa fazer essa movimentação aqui, certo? É essa movimentação que ele precisa para tentar acelerar, para chegar nessas outras zonas de resistência, ok? Então, essa aqui é Bitcoin Cash. Vamos falar sobre a Tilis. A Tilis, pessoal, a Tilis tem uma configuração também que a gente está marcando muito, tá? Que é o seguinte, eu fiz um canal de baixa, depois dessa forte aceleração de preço, ela ficou andando aqui nesses patamares e perdeu esta zona aqui, ó, mais forte, eu vou colocar bem mais forte que esse patamar aqui, essa zona vermelha mais forte, tá? Deixa eu botar até em outra cor aqui, essa zona azul, pronto, a azul, bem forte, da Tilis, tá? No patamar de 0,35 centavos de dólar, tá? E aí, perdemos o suporte aqui, para cá. E ele toca aqui. E aqui eu fui ligando esses últimos topos aqui, repliquei para cá, tá? Então, ele pode estar fazendo esse canalzinho de baixo aqui. E agora, ele se aproximou desse patamar azul aqui, ainda não tocou na zona de resistência, tá? E ele pode realizar essa movimentação aqui, tá? Novamente, aí sim para testar o quê? Essa zona de resistência e também o topo do canal de baixa, tá? Então, para Tilis realmente mostrar que vai quebrar essa movimentação, tá na cara o que tem que fazer, né? Ela tem que estourar para cá. Ela estourar para cá, aí se ela fizer esse movimento, testar essa região agora como suporte, e aí sim, aqui fica a melhor região de compra da Tilis, tá? Então, ele precisa romper o canal de baixa, romper a região de resistência e depois testar ela como suporte. E se gerar um sinal comprador aqui, aí sim fica interessante a compra
na TILS, tá? E caso ela faça essa movimentação e volte a realizar uma nova movimentação altista para cá, aí, pessoal, a gente tem que ficar ligado, porque ela tem muito potencial, já que a gente tem uma pernada de impulsão muito poderosa na TILS, tá? Então, todo esse processo aqui eu considero como correção dessa impulsão aqui. Se eu traçar um Fibonacci aqui desse fundo aqui, do fundo principal, a gente percebe o seguinte, que ele atingiu aqui, ó, a primeira zona de Fibonacci. Então, realmente aqui foi um ponto, por isso que parou o preço aqui nesses patamares, foi a primeira zona de Fibonacci aqui. Então, se ele recuperar aqui e romper principalmente o topo histórico, né? Porque aqui vai gerar a primeira compra. E aí, caso ele venha subindo e rompa, a gente pode ter uma expansão dessa pernada de alta aí, que pode ser bem interessante, a movimentação altista para a TILS, ok? Vamos falar sobre a Compound USD, tá? A gente percebe também uma movimentação altista na Compound, mas o que aconteceu? Quando ela vinha dentro desse canal de alta aqui traçado, o que acontece? Ele rompeu o topo, tá? Essa congestão, tinha uma congestão bem marcada aqui, que ele tocava aqui, se aproximou aqui, tocou aqui e rompeu. Quando ele volta, e aí seria o ponto principal de compra, caso ele voltasse para cá, fazendo o pullback dessa região aqui, e ele fizesse um sinal de compra aqui, e não fez. O que ele fez? Ele fez uma barra violenta, vermelha, fechando para dentro da congestão. Então, você elimina a compra depois dessa barra poderosa que ele fez para baixo, perdendo esse patamar de suporte, e provocou o quê, pessoal? Isso aqui foi um rompimento falso da região de resistência rompida. Então, quando a gente rompe falsamente, ele vai tentar buscar o último suporte que estava aqui embaixo. Aqui. Então, ele veio e bateu no último suporte. Então, voltamos novamente a ficar numa movimentação lateral. Mesmo ele perdendo o canal de alta, a gente pode estar aqui num processo de correção ainda longo, para depois ele romper lá para cima novamente. Ok? Mas o que aconteceu aqui foi bem claro, tá? Foi um rompimento falso, ele não gerou entrada quando ele veio caindo aqui, porque ele caiu com força, tá? Afundou para dentro da congestão e buscou o outro patamar do suporte principal, que era essa região dos $340, mais ou menos aqui, fisgou aqui embaixo, subiu, segurou nela, então mostra muita força nessa região de suporte na Compound, tá? Então, agora, minha expectativa é que ele venha buscar essa região aqui dessa resistência novamente, pelo menos na faixa dos 560, 565 dólares aqui, caso o Bitcoin ande aí nos próximos dias, ok? Bom, é isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui. Vamos falar sobre a Origin protocolo. Essa Origin também, veja só a análise aqui. A gente tinha uma movimentação bem lateral desta altcoin. Olha só, esse movimento aqui. Ó, deixa eu marcar aqui, enviar para o fundo. Bem claro, certo? Bem claro. Ele rompe. Pessoal, se ele rompe, aqui, ó. Peraí. O rompimento aqui, ó, fez essa movimentação para cá, e é normal, né, a grande maioria das vezes, mais de 70% das vezes, fazer a região, um pullback nessa região. E ele fez o pullback na região rompida. Então, ele veio para cá. Agora, o que ele fez? Agora, ele fez um movimento mais forte, está parando o preço. Caso ele rompa esse topo aqui, ó, ele vai fazer um novo pivô de alta, ok? Um novo pivô de alta. Então,
A gente tem que ficar de olho nesse protocolo aqui, já que, caso ele faça esse novo pivô de alta, e a gente percebe que esse movimento que ele fez de impulsão aqui, ó, esse movimento, depois que ele bateu nesse suporte, aqui, ele fez a movimentação para vir exatamente na região de resistência. Olha aqui a região de resistência, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Veja, topo caiu, certo? Supera, voltou aqui, bateu, segurou. Aí ele veio, ficou aqui, ó, batendo várias vezes aqui, perdeu, aí depois ficou batendo por baixo, olha só, bate por baixo e cai. E agora ele vai e bate lá de novo. Então, aqui, né, se acontecer essa movimentação aqui, formaremos um novo pivô de alta na Orange USD, e aí podemos ter uma baita aceleração aí para os próximos meses. Então, a gente percebe que as altcoins, as configurações gráficas das altcoins estão mais interessantes que o Bitcoin, tá? Infelizmente, se o Bitcoin derreter, vai acabar trazendo essas altcoins para baixo, tá? Mas a gente tem que ficar de olho nos pontos de compra dessas altcoins, já que elas estão em tendência de alta, tá? Tendência forte de alta, tá? Então a gente precisa se aproveitar, ok? Bom, então essa é uma análise do gráfico diário que eu fiz hoje, que é o dia 2 de junho de 2021, e caso você tem interesse em aprender essa análise gráfica que eu utilizo mais para o longo prazo, para buscar movimentações mais longas, tá? Eu ensino tudo dentro do meu curso, O Segredo da Bolsa de Valores, tá? E lá eu vou mostrar para você como funciona a renda variável. A renda variável, ela graficamente funciona igual para o mercado de ações brasileiras, mercado de ações americanas, que é o que eu vou mostrar para vocês, as criptomoedas, dólar e até títulos do Tesouro prefixado IPCA. Mas não é para você colocar apenas o seu capital no título do Tesouro prefixado IPCA e ficar aguardando lá 20 anos seguidos. Não, pessoal, eu vou te ensinar a aproveitar o quê? A marcação a mercado. É isso aí, marcação a mercado dentro da renda fixa, que pode gerar lucros de 15, 20, 25, 30, 40% ao ano, utilizando marcação a mercado, ok? Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Com o meu curso, e caso você tenha interesse, é só entrar para cá e a gente vai mergulhar nesse mundo de criptomoedas, de renda variável como um todo, que é um mercado que te traz uma evolução patrimonial para você no longo prazo, ok? Então, fico por aqui. Forte abraço. Fui!